Graça e paz, queridos. Eu sou o pastor Sérgio Paim, da Igreja Ceifa, e estamos juntos nessa campanha Ore por Nova Friburgo, do Conselho de Pastores Evangélicos da cidade. É um prazer para mim estar aqui hoje dando continuidade ao tema avivamento para as nossas vidas, para a nossa família, avivamento espiritual para a nossa cidade. Tema esse muito importante e pertinente para esse tempo. O tema ele está baseado, ou pelo menos o texto que nos foi passado para hoje, é o capítulo 18 de João. Embora seja um texto amplo e que nós poderíamos explorar diversos versículos, eu gostaria de me ater nos textos ou nos versos que falam sobre a negação de Pedro. Pedro tinha sido avisado que negaria Jesus, ele insiste em dizer que estaria pronto até para morrer por causa do Evangelho. Entretanto, ele nega Jesus por 3 vezes numa única madrugada e diante de pessoas que aparentemente não teriam qualquer tipo de poder para mandar matá-lo ou envidar qualquer tipo de retaliação contra o apóstolo. Mas ainda assim, por medo, por temer o pior, Pedro acaba negando a Jesus. Era um momento crítico, era um momento em que ele se sentia só, era um momento onde a crise era intensa. Ele nunca tinha presenciado uma crise tão intensa desde que havia deixado as suas redes, desde o momento que havia aceito o convite de Jesus, a proposta de ser pescador de vidas. Mas agora ele se sentia só, o seu mestre estava em julgamento, provavelmente o veredito sairia dentro da concepção de Pedro e esse não seria o melhor, como realmente não foi. E em função dessa vulnerabilidade, Pedro acaba titubeando e negando a fé naquele que havia o resgatado do pecado. Ele negou a fé naquele a quem ele havia presenciado fazer tantos milagres, liberar tantas palavras maravilhosas e poderosas para a sua vida. O que poderíamos extrair no dia de hoje dessa palavra ou desse texto? Queridos, muitas vezes nos momentos de crise, onde nós somos provados, a nossa fé ela pode pender para 2 lados distintos. Ou nós nos fortaleceremos, ou nós negaremos a nossa fé. Mesmo que não seja com palavras, como aconteceu com Pedro, nós podemos negar a nossa fé nesse momento de crise através da murmuração, através de não crermos que Deus está e continuará no controle, através de estarmos de alguma forma murmurando ou reclamando de alguma perda que tivemos, seja ela salarial, seja ela de emprego ou até de vidas. Eu sei que muitas pessoas que estão nos assistindo a essa altura da nossa campanha já passaram por muitas perdas e algumas delas provavelmente irreparáveis. E isso dói, isso mexe com a gente, isso muitas vezes abala a nossa fé de certa forma. Todavia, a Bíblia, como palavra de Deus, sempre nos orientou que nós teríamos aflições nesse mundo. O Evangelho é um Evangelho que mostra que nós teríamos aflições durante todo o tempo que estaríamos aqui. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O apóstolo Paulo, ele diz que nós deveríamos nos preparar e nos forrar com a armadura de Deus para que quando viesse o dia mau estivéssemos inabaláveis. Enfim, toda a palavra de Deus acaba convergindo para essa ideia inequívoca de que nós, como seres humanos e como Igreja de Cristo, estaríamos, enquanto na terra, numa igreja militante, fazendo parte de uma batalha. E nessa batalha haverá perdas, haverá batalhas, inclusive, que serão perdidas. A guerra não, essa está ganha, mas algumas batalhas da nossa vida nós provavelmente perderemos. E nesses momentos de adversidade, nesses momentos de conflito, nesses momentos de luta, nesses momentos em que nós estivermos passando pelo fio da espada, estivermos com as nossas emoções, a nossa fé, as nossas finanças, a nossa família sob pressão, é nesse tempo em que nós vamos mostrar quem nós somos e onde a nossa fé está fundamentada. É claro que Pedro naquele momento ainda não contava com o Espírito Santo como contamos hoje e posteriormente, depois de Pentecostes, a sua atitude como homem de Deus foi completamente diferente. Ele chegou aí à morte para não negar Jesus posteriormente e essa deve ser a nossa atitude. A grande verdade é que não sabemos o que virá pela frente. A grande verdade é que não sabemos se já estamos vivendo os últimos dias de uma forma mais literal. Nós não sabemos se essa pandemia passará e tudo virá outra vez a calmaria ou se as coisas se complicarão ainda mais no decorrer do tempo.
Entretanto, nós sabemos que o nosso mestre previu tudo isso. Ele disse que teríamos aflições, e aconteça o que acontecer, nós precisamos contar com a sua força e estarmos constantemente pedindo esse renovo espiritual para que jamais o neguemos em qualquer circunstância, debaixo de qualquer crise, de qualquer dificuldade. Seja qual for a dor que você está passando, seja qual for a crise, seja qual for a perda que você esteja administrando nesse momento de sua vida, lembre-se, Jesus ainda é Senhor, Ele ainda está no controle de todas as coisas, e nós precisamos continuar, prosseguir, confiando nele e buscando esse avivamento pessoal para a nossa vida, para que não venhamos a desfalecer da nossa fé. Sobretudo, diz a palavra de Deus, que Deus guarde o nosso coração, porque no nosso coração, se o nosso coração estiver em paz, se estivermos bem com o Senhor, avivados no nosso espírito, poderá acontecer qualquer coisa, que estaremos firmes em sua presença. Que Deus nos abençoe e avive as nossas vidas, para que através de nossas vidas avivadas, Ele conte com uma igreja avivada na terra, para que possa ser uma igreja militante, uma igreja relevante nesse tempo tão difícil de crise que estamos passando, sem que neguemos ao Senhor. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus.